Todos conhecemos Thorfinn como um jovem guerreiro movido pela raiva e pela sede de vingança. Mas por trás da espada, da fúria e das batalhas incessantes, existe algo muito mais profundo nisso tudo. Thorfinn não luta apenas contra inimigos, ele luta contra o ódio que consome a sua alma, contra a própria dor, contra o vazio deixado pela perda do pai. Vinland Saga é mais que um anime de guerra, é uma lição sobre a humanidade, sofrimento e sobre a escolha de perdoar e se libertar. O que molda Thorfinn não é apenas a morte do seu pai, mas a forma brutal como ela aconteceu. Um homem íntegro que lhe ensinou valores é arrancado de sua vida por violência e injustiça. Esse trauma se transforma em uma ferida aberta que dita cada ação de Thorfinn. A psicologia nos ensina que traumas precoces moldam o comportamento, o medo, a raiva e até a moralidade. No caso de Thorfinn, o trauma gerou obsessão. Vingança se tornou o eixo de sua existência. Cada pensamento, cada passo, cada golpe da sua espada estava impregnado por um único objetivo: justiça ou ao menos a ilusão dela. Enquanto os outros buscam glória ou poder, Thorfinn buscava apenas vingança. As espadas não é apenas uma arma, era uma extensão de sua raiva. Aqui vemos o efeito psicológico do ódio prolongado. Thorfinn se torna eficiente, disciplinado e quase inumano em suas habilidades, mas emocionalmente preso. Filosoficamente falando, ele representa a dicotomia do ser humano: força exterior versus prisão interior. Ele é invencível para os outros, mas refém de si mesmo. E essa prisão é algo que muitos de nós carregamos sem perceber: raiva, ressentimento, mágoas e o que nos impede de viver plenamente. Askeladd é mais do que um inimigo ou mestre, ele é o espelho do que Thorfinn poderia se tornar: inteligente, astuto, mas moralmente incerto. Por meio de Askeladd, Thorfinn aprende sobre o poder da estratégia, mas também sobre os limites do ódio. O vilão de sua vida, de certa forma, se torna seu professor. Essa dualidade mostra uma verdade universal: nossos inimigos podem nos ensinar lições profundas sobre nós mesmos. As relações de Thorfinn com aliados e inimigos refletem as complexas interações humanas. Confiança, traição, respeito e ressentimentos coexistem, moldam quem nos tornamos. Thorfinn viveu anos carregando o peso da sua vingança, e cada batalha, cada morte apenas reforçava o seu ciclo de ódio. A psicologia também mostra que a obsessão pela vingança é como um cárcere invisível. Quanto mais você luta, mais preso você fica. Filosoficamente, podemos comparar isso a Nietzsche: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Thorfinn estava prestes a se tornar o próprio reflexo da violência que ele tanto odiava. E é nesse ponto que a obra começa a nos ensinar sobre o poder do perdão. Momentos de perda e de desilusão são cruciais. Cada morte, cada traição, cada batalha sangrenta o força a questionar: qual é o propósito de tudo isso? A reflexão que vemos aqui é profunda, bem profunda. A vingança promete justiça, mas oferece apenas mais dor. E Thorfinn começa a perceber que o ódio não cicatriza, ele apenas perpetua o sofrimento. E esse é o ponto de virada. A semente de perdão é plantada quando ele percebe que a liberdade não está em destruir inimigos, mas em se libertar do próprio ódio. Thorfinn aprende que perdoar não é esquecer ou apenas justificar, é escolher não se deixar ser consumido pelo ódio. É uma decisão ativa, consciente, que exige coragem. A filosofia oriental nos ensina algo semelhante. A raiva é como segurar carvão quente esperando que o outro se queime. Thorfinn larga o seu carvão, larga a espada da vingança. E ao fazer isso, ele não se torna fraco, ele se torna humano, livre e completo. As adagas de Thorfinn representam mais do que combate. Elas simbolizam o peso do ódio, a dor que carregamos e o que nos impede de viver plenamente. Cada batalha é uma metáfora para a luta interna que cada um de nós lutamos, contra ressentimentos, mágoas e traumas que nos prendem. Quando Thorfinn finalmente entende que pode viver sem elas, ele pode perdoar. Ele mostra que a verdadeira força está em se libertar do fardo invisível que carregamos. Enquanto eu lia o mangá, eu percebi que Thorfinn é um espelho da nossa própria vida. Todos temos feridas, perdas e pessoas que nos machucaram. A raiva pode nos motivar, mas também ela é perigosa, pois ela nos deixa preso. O perdão não é fácil, não mesmo, mas Thorfinn nos ensina que é o ato mais corajoso e libertador que podemos fazer. Perdoar é se libertar, é abrir espaço para viver plenamente, mesmo depois da dor mais profunda que você já sentiu. Vinland Saga não é apenas uma obra de guerras de vingança, é uma história sobre dor, humanidade
liberdade, escolhas e redenção. Thorfinn nos mostra que a maior guerra não é contra o inimigo, mas contra o ódio que carregamos dentro de nós. Que a verdadeira força está em superar a raiva, compreender os outros e se perdoar. Todos carregamos essas espadas invisíveis. Algumas são maiores que as outras, algumas sangram todos os dias, mas assim como Thorfinn, temos a chance de colocar a espada de lado, de caminhar em liberdade, de viver sem ser refém do ódio. E isso é o que nos torna verdadeiramente humanos. E eu lhe pergunto, que tal praticar o perdão e viver em paz consigo mesmo? Bom, é o que eu acho.